Graça e paz, meus irmãos, é Jeremias, capítulo de número 30, o verso de número 24 diz assim: não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Profeta Jeremias, ele está falando aqui, meus queridos irmãos, no capítulo 30, no último versículo, na parte final: no fim dos dias entendereis isto. Jeremias está falando do fim dos dias. Quando começou o fim dos dias? A Bíblia Sagrada, ela mesmo se interpreta, ela dá a interpretação. O fim dos dias, ele começou quando Israel brotou. Jesus disse, olhai para a figueira. A figueira é Israel e ela brotou em 29 de novembro de 1947, quando a ONU, Organização das Nações Unidas, com um voto do brasileiro Oswaldo Aranha, ela autorizou a criação do Estado de Israel. Ali então os judeus começaram a emigrar e em 1948, em 14 de maio, houve-se a Guerra da Independência. Era necessário que os judeus voltassem para que Jesus possa voltar no Monte das Oliveiras e para que eles possam ter um descanso sabático. É o que está dizendo o texto de Jeremias, meus irmãos. No fim dos dias entendereis isto. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e elas serão o meu povo. Tá vendo? Olha aqui o versículo 2 é claro. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Que povo é esse que escapou da espada? É exatamente o remanescente judeu que escapou da espada de Hitler. Hitler, ele era o tipo do anticristo. Existe um livro do saudoso David Hunt, da Chamada da Meia-Noite, que fala sobre isso. Hitler, o quase anticristo. Os irmãos sabem que Hitler subiu ao poder em 1938 e Hitler, ele massacrou o povo judeu. Hitler subiu ao poder em 1938 e ele massacrou o povo judeu até 1945. Foi 7 anos exatamente de terrível perseguição contra o povo de Israel. É exatamente o que vai acontecer. O anticristo, ele vai perseguir Israel durante 7 anos. Após o arrebatamento da igreja, conforme Daniel 9:27, ele vai fazer uma aliança e na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio finais, ele vai perseguir ferrenhamente Israel. Então, os 7 anos ele é dividido em tribulação e a outra metade, grande tribulação. Então foi exatamente o povo que escapou da espada. Então Hitler, ele perseguiu o judeu, né? Em 1945 a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. As nações viram o mal que Hitler tinha feito ao povo judeu. E então eles, a resolução 181, em 29 de novembro de 1947, ela criou o Estado de Israel. Então criou o Estado de Israel, o povo que escapou da espada, eles achou graça no deserto, então eles começaram a emigrar.
o deserto de Israel não produzia nada, meus irmãos. Então o povo achou graça no deserto. A partir de 1947, 1948, Israel começou então a trabalhar a terra, né, os chamados kibbutz, e hoje Israel é a benção que é. Israel hoje exporta flores para a Holanda. Israel hoje é o maior produtor de frutas do mundo. Em cumprimento às profecias de Isaías 27, Isaías 27, versículo 6. Né? Então, meus irmãos, olha aqui, o povo dos que escaparam da espada, como eu disse os irmãos, versículo 2, assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada de Hitler, né? Então Hitler matou 6 milhões de judeus, um remanescente sobrou, porque ele não matou todos os judeus, porque quem toca em Israel toca na menina do olho de Deus. Então quando Hitler tocou em Israel, foi como se eu tivesse tocado na menina do olho de Deus. Aí ele caiu do cavalo, né? A Alemanha perdeu a guerra, então sobrou um remanescente. A ONU viu o mal que Hitler tinha feito ao povo judeu, né? Então eles criaram o Estado de Israel, e um remanescente começou a emigrar e achou graça no deserto. Por que esse povo começou a emigrar para Israel? A parte B está falando do milênio sabático. Quando Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Então Israel vai ter descanso no milênio. Israel vai descansar no reino teocrático de Deus. Então isso está muito próximo a acontecer. Ou seja, a contagem regressiva para a segunda vinda de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, ela começou em 1947. E Jesus disse que não passará esta geração, ou seja, a geração da figueira. A geração da figueira não passa. Uma geração bíblica são 70 anos, Salmo 90, verso 10, de 70 a 80. Por isso que Jesus disse que não vai passar a geração, porque Jesus, ele vai vir em duas fases. Ele vem no arrebatamento secreto e retira a sua noiva para cumprir o casamento judaico, e depois ele retorna em Israel no Monte das Oliveiras. Então, de 70 a 80. Então, se você contar de 1947 e colocar 70, vai dar o ano 2017. Se você contar 1947 e você colocar 80 anos, vai dar o ano 2027. Se você contar a partir da Guerra da Independência, 1948, e colocar 70, vai dar o ano 2018. Se você contar de 1948 e você colocar 80 anos, vai dar o ano 2028. Então, meus irmãos, quando Jesus disse assim, não passará esta geração, o que Jesus estava dizendo então? Jesus estava dizendo assim, que no período dos 70 anos de Israel até os 80 anos, vai cumprir todas essas profecias concernente ao arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém, dentro desse cronograma de 70 a 80 anos, meus irmãos. Eu particularmente, eu creio assim, Jesus virá antes dos 70 anos para a igreja, antes dos 70 anos de Israel, Jesus virá para a igreja, e antes dos 80 ele virá para Israel em Jerusalém. Agora nós temos que analisar uma coisa, resta saber se Deus vai considerar a contagem de 1947 ou a contagem de 1948. Se Deus for considerar, meus irmãos, a contagem a partir de 29 de novembro de 47, que é a resolução 181 da ONU, 70 anos vai fechar agora 29 de novembro de 2017. E antes disso tem 23 de setembro, que é festa de trombetas, que aponta para o arrebatamento da igreja, e Jesus disse que não passa a geração. Então tem tudo para acontecer o arrebatamento da igreja em 23 de setembro. Porque se Deus só considerar então, a partir de 48, então vai dar 70 anos, em 14 de maio do ano 2018. Veja bem, 70 anos a partir, então, em 14 de maio do ano 2018. Então, aí não vai ser antes da festa de trombeta. A festa de trombeta geralmente é no início do ano novo judaico, meus irmãos. Festa de trombeta, ela começa
no ano novo judaico. Então, se Deus for considerar então 70 anos como 1948, então vai dar 70 anos o ano que vem, em 14 de maio do ano que vem, dá os 70 anos. Jesus disse que não vai passar a geração. Então, 14 de maio vai estar antes da festa de trombeta do ano que vem. Então, irmão, essa data profética de 23 de setembro agora de 2017 é uma data muito precisa. Jesus pode vir arrebatar a sua igreja agora no dia 23 de setembro de 2017. Eu disse pode, não estou dizendo. Os irmãos não me entendam assim. Mas os sinais são muito fortes, né? O povo que escaparam da espada, quer dizer, eles escaparam da espada de Hitler, eles acharam graça no deserto, ou seja, Israel, a partir de 1947, eles encontraram graça no deserto, o deserto de Israel floresceu, então eles voltaram para reconhecer o seu Messias no Monte das Oliveiras e descansar no milênio, é o que está dizendo na segunda parte, Israel mesmo, quando eu quiser descansar, então Israel vai descansar no milênio. Então o cronograma de Deus já foi traçado. Não adianta o homem querer inverter isso aí. Não adianta os homens querer torcer isso aí. Já foi traçado o cronograma de Deus. A geração é de 70 a 80 anos. Porque Jesus ele vem em duas fases. Ele vem para o arrebatamento e vem na segunda vinda em Jerusalém. Como eu disse, os irmãos, eu creio que Jesus vai vir antes dos 70 anos para o arrebatamento e antes dos 80 para Israel no Monte das Oliveiras. Então, se Jesus vier antes dos 70 anos de Israel, ele vai vir antes do dia 29 de novembro desse ano. Ou seja, antes do dia 29 de novembro, que completa os 70 anos da Resolução 181, tem a festa de trombeta, meus irmãos, que aponta profeticamente para o rapto da igreja ao encontro do Senhor nos ares. Então há muita coisa acontecendo esse ano de 2017. Vai ter também o sinal de Apocalipse, capítulo 12, meus irmãos. Então o tempo realmente acabou. É hora da igreja despertar. É hora da igreja de Jesus acordar, porque a trombeta vai tocar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê vitória e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.